Então é isso. Mas sabe onde eu acho que trava muito essa questão? Mesmo o Lucas, mesmo o Datena, tendo essa influência midiática e todo esse espaço na grande mídia. Se eu mentir alguma coisa, por favor, desminta-me, Lucas. Quando você entra em contato com a polícia militar, quem vai falar com você, por exemplo, é o Seconsec. Sim. Quem está no Seconsec? Hoje. Tem bastante gente lá, Sabe quem manda lá? São todos os oficiais lá. Quem manda lá é o Coronel Cabanas, é o que colocou as câmeras na PM. Você acha que ele vai dar ouvidos ao Lucas se ele for falar de todas essas falhas técnicas que eu coloquei na Polícia Militar? E ó que, segundo os oficiais, eu sou um burro, porque eu era soldado, né? Então eu sou analfabeto. Mas você acha que você teria espaço para expor isso na mídia? Não teria. Tudo que vincula... Não, na verdade é assim, o repórter, o que eu acho, o repórter, o jornalista como o Lucas, eles levam a informação e em alguns momentos dão a sua opinião. Na verdade não é assim, a gente fala que hoje a televisão consegue fazer uma massa de manobra ou pro bem ou pro mal. O Lucas, como o Marcelo, o Datena, o Bate lá, que às vezes eu acho que ele fala até, coitado, o Bate é um menino bacana, mas ele só precisa às vezes se informar mais em algumas coisas que ele erra e em algumas coisas que ele coloca. São pessoas que têm como chegar a informação pro pessoal verdadeira, para quê? Para que essas pessoas entendam o que está acontecendo e saibam como é que pode se fazer uma mudança. Cobra, porque, o que eu estava dizendo, acontece, ele não conseguiria fazer essa matéria, por exemplo. Sabe por quê? Não, a matéria pode ir pro ar, o problema é assim. Manda quem pode. Não, é outra coisa que eu tava falando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Assim, falar, todo mundo pode falar. O problema é a gente saber fazer, ser ouvido, e as pessoas que têm o poder de fazer essa mudança, essas pessoas realmente fazer uma mudança concreta, porque senão a gente vai toda vez ficar batendo na mesma tecla. Hoje teve um roubo a banco. A gente começou com essas coisas assim, eram roubos a banco, que nós tínhamos 3, 4 caras que entravam num banco e, era a coisa mais, já era um crime fudido, mas isso né, desde Lucas? A época de 70, quando o Lamarca, Dilma Rousseff fazia. Não, o que eu tava tentando expor é o seguinte: o Lucas não conseguiria fazer essa matéria, porque a própria edição-chefe dele barraria. Eu acredito nisso. Por quê? Porque envolve um comando da polícia. As pessoas saberiam que o comando da polícia militar é incompetente, que ele tem uma má gestão. Mas já foi exposto não só pela Bandeirantes, como várias outras emissoras, mas não nesses... vários erros, não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil. Mas, Cobra, não nessas situações que eu falei. Você acha Você tá ouvindo, Lucas? Seguinte, essas falhas técnicas, por exemplo, ele nunca conseguiria falar isso. Nunca tive nenhum tipo de censura sobre o que fazer. Muitas vezes a gente não tem acesso à informação. A informação. É diferente. A gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo. Então tem um monte de coisa que eu sei. É a mesma coisa a polícia. Sim. Você sabe que o cara é ladrão. Eu também sei. Mas você tem que provar. Não pode sair falando. Então, às vezes a gente tem dificuldade de ter acesso à informação sobre N fatores. Mas na Bandeirantes nunca fui tolhido. Até algo muito importante que eu me satisfaço bastante. Posso falar, se um dia eu for impedido de fazer uma reportagem, vou pedir demissão. Não é verdade, porque a gente sabe que todo mundo tem conta para pagar e tudo mais. Mas na Bandeirantes eu nunca fui censurado de forma alguma. E assim, digo isso com uma grande satisfação, assim, de poder voltar para casa satisfeito. Às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria por uma questão estrutural, por uma questão logística, por uma questão de não ter acesso. Às vezes tem determinadas reportagens, você tem que passar um mês fazendo. E tem jornal todo dia, a gente tem que produzir todo dia, tem que trabalhar todo dia e colocar matéria no ar todo dia. Então, eventualmente, a gente não consegue fazer determinadas reportagens, porque no formato do jornal que eu tenho hoje, que é um jornal diário, com 3 horas e meia de duração,
A gente não consegue ficar um mês sem fazer mais nada, se dedicando a uma reportagem investigativa, seja sobre o crime organizado, sobre eventual falha da polícia civil, militar, enfim. E você já teve essa vontade, ô Lucas? Você já teve essa vontade? Eu acho que é a tua cara, meu. Você tem o naipe de fazer exatamente isso, investigativa. Mas essas informações, por exemplo, você acha que a polícia militar ia te fornecer? Você acha que o Seconsoc ia te falar isso aqui que eu te falei? Ah, cara, instituição nenhuma... Não iria. Em cheque não ia. Não iria. A gente tem formas de descobrir. A gente... não iria. Eu costumo dizer que aqui, a pergunta que o cara quer ouvir, a pergunta que ele quer que eu faça, é publicidade, não é jornalismo. Jornalismo é aquela pergunta que o cara não quer que eu faça, que ele não quer responder. É a mesma maneira que você tem acesso às câmeras dos policiais, onde ele acabou de balear o ladrão, e a câmera que ele está usando, as imagens já estão com a televisão, e tá o comandante, olha que absurdo, vamos matar pra cadeia. Quer dizer, o cara não foi nem julgado, não foi nada. Então, o que eu quero dizer assim, eles expõem o que convém. É como você falou, uma proteção da instituição, só que não é da instituição, deixar isso muito claro. Existem duas polícias militares, tá? A polícia das praças e a dos oficiais. Vocês da imprensa são muito bem tratados e vocês conhecem a realidade dos oficiais. A polícia não é isso que eles mostram. É a mensagem que até eu gostaria de te deixar e um convite para que você possa conhecer essa outra realidade, que é quem realmente trabalha, perde a vida, é baleado, né? Nós temos o maior índice de suicídios do mundo nas polícias, que é de São Paulo. Um policial por semana, um praça por semana se mata em São Paulo. Por semana? Por semana, cada 15 dias no máximo. Hoje a gente já está com 14 policiais. 14 policiais se suicidaram este ano. É triste demais isso. É uma estatística Uma péssima. policial quase se suicidou. Não, eu acho que de todos os tempos que eu tive na polícia, que já são poucos, né? São 28, vai para 29. Eu também não tinha visto tanto caso de suicídio na Polícia Civil.